Bem-vindos a mais um Senior eCast Vozes que Transformam Angola. Hoje temos connosco o Dr. Hildebrando Sala, diretor de Capital Humano, formado na área e ainda tem tempo para ser docente universitário. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Frederica. É um gosto estar aqui e muito obrigado pelo convite. Sinto-me bastante privilegiado. Muito obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar um bocadinho sobre a sua visão do capital humano nos dias de hoje e onde é que poderá estar daqui a uns tempos. Começou no recrutamento, passou para a banca, onde tem estado a fazer um ótimo percurso e hoje é diretor de capital humano de uma instituição de referência em Angola. O que é que este percurso lhe ensinou sobre pessoas e organizações até agora? Bom, muito obrigado pela questão, Frederica. Este percurso de sensivelmente 15 anos ensinou-me que pessoas e organizações devem ser uma combinação perfeita. Não se trata apenas de processos, mas de cultura e de liderar pessoas no verdadeiro sentido da estratégia. A semelhança de um carro que precisa de um motor, as organizações precisam das pessoas e elas, lá está, devem estar no centro e como ativo principal da organização, porque só consegue ser uma organização quando as pessoas estão no centro da estratégia. Isso aí leva-nos à questão do chavão, os recursos humanos devem ser estratégicos. Durante muitos anos entendeu-se os recursos humanos como um departamento, se calhar, agregado à contabilidade, agregado ao marketing. Como é que vê hoje em dia a nova visão de que as empresas já percebem que, de facto, os recursos humanos devem estar na administração, direções? Como é que vê esta evolução? Bom, Dave Uric foi ocupado disto tudo, ao desenvolver o modelo de business partner. Não é? Cada vez mais, e eu gosto de recuar no tempo, né? Porque não começa no Dave Uric. Eu gosto de dizer que começou no Elton Maio. Fez uma grande disrupção quando tira a pessoa do centro da administração na visão de Taylor e Fayol e coloca a pessoa como um ser social importante, com necessidades sociais e já com um posicionamento diferente dentro das organizações. Hoje, as pessoas são tidas como parceiros estratégicos de negócio porque se compreende que as pessoas é que fazem acontecer, não é? Para a organização conseguir ser aquilo que definiu ser do ponto de vista de visão, de missão e cumprir a sua estratégia, precisa ter as pessoas preparadas, as pessoas orientadas para. Então precisa de uma cultura forte e de uma liderança consistente e valorização, sobretudo, para que elas estejam motivadas e consigam, efetivamente, transformar a instituição na instituição que se pretendeu ser quando foi definida a sua visão, missão e valores. Nesse sentido, como é que vê, então, o capital humano neste momento em Angola? Bom, um grande desafio. O capital humano em Angola, já nestes últimos anos, vamos falar dos 22 anos, né, período de paz, fez um grande crescimento porque teve uma grande abertura do ponto de vista de mercado empresarial. Tivemos abertura para muitas consultoras, muitas multinacionais que foram trazendo, importando as boas práticas internacionais de gestão, o que acabou dando aqui uma visão aos profissionais de mercado sobre o que é que está a ser feito em países mais desenvolvidos e começou a fazer com que as empresas adotassem a nova visão e a nova abordagem sobre as pessoas. Entender-se que os recursos humanos não eram apenas aqueles que estavam perto da contabilidade, não eram apenas aqueles que processavam salários, mas eram as pessoas que pensavam no desenvolvimento do profissional, na retenção do profissional e, sobretudo, em levar as pessoas a atingir os resultados que a empresa se propôs a alcançar. Também um bocadinho na tal questão que hoje em dia se fala muito do bem-estar, a pessoa também ter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, tirar partido. Hoje é uma enorme preocupação dos recursos humanos que isso seja aplicável nas suas equipas. Exatamente, e deixa-me aqui destacar, Frederica, que com a entrada da pandemia, que eu gosto de dizer que foi uma grande academia, a questão do bem-estar dos colaboradores tornou-se um tema mais presente nas mesas. Não só no palco angolano, mas também no palco internacional. Sem dúvida. Porque foi um momento de reflexão em que as pessoas começaram a compreender que era importante cuidar de si, que era importante olhar para a sua saúde, e a saúde voltou a ser aquela estaca do topo que só com saúde se consegue viver e se consegue fazer as coisas. E cada vez mais o tema da saúde mental, sobretudo, torna-se um elemento importante e hoje um pacote da retenção de talentos nas empresas.
não é? As pessoas hoje estão à procura de empresas que haja felicidade, que não haja a teoria da perseguição, que não haja a pressão desmedida. Equilíbrio entre família e o equilíbrio entre família e trabalho, exatamente. Mas ainda há também uma grande parte que se fala do ponto de vista de teoria, não é? Quando se fala sobre isso, há muita teoria. As empresas têm talentos, fazemos gestão de talentos, retenção de talentos. Mas fazemos gestão e retenção de talentos, mas do ponto de vista prático, não. O que é fazer gestão e retenção de talentos? É olhar a pessoa no verdadeiro sentido. É fazer um diagnóstico sobre a pessoa. E voltando à questão do RH como parceiro estratégico de negócios, é efetivamente para uma tomada de decisão mais consistente e mais coerente. Nós não conseguimos tomar uma boa decisão sem termos um diagnóstico, sem termos indicadores objetivos. Pode explicar um bocadinho o que é que se entende por diagnóstico? Exatamente. Diagnóstico é fazer uma fotografia da situação. Okay? Ou seja, contratar alguém exterior que vai fazer uma análise à sua empresa ou às empresas e perceba qual é que é a dinâmica que está a existir na equipa naquele momento? Exatamente. Por um lado, podemos ter esta contratação externa, mas precisamos de hoje ter um capital humano com essa capacidade e sobretudo as lideranças, que eu costumo dizer que os gestores de recursos humanos não são os diretores e coordenadores que estão dentro do gabinete de recursos humanos ou da direção de recursos humanos, mas são todos aqueles que exercem gestão de pessoas e liderança nas empresas. São eles que acompanham as pessoas, são eles que têm a missão de desenvolver as pessoas, de identificar que competências devem ser melhoradas, qual é o meu estado de espírito. Não é o diretor de recursos humanos que está na sua direção, que vai conseguir perceber quem está nas finanças e que hoje teve um dia triste, claro, um dia menos bom. Então, cada gestor tem responsabilidade sobre as pessoas e deve ter este senso ou esta técnica de conseguir observar as suas pessoas até para levá-las no sentido da estratégia da organização. Sem dúvida. Leva-nos aqui outro tema também. Os jovens que contratávamos há 10 anos são muito diferentes dos jovens que contratamos hoje em dia. O que é que identifica e, se me permite a audácia, como é que as empresas se estão a ajustar a estes novos jovens? Bom, é uma pergunta interessante. Nós, essa questão, precisamos de olhar para o estudo das gerações, que não pode ser ignorado. Por acaso é um estudo que eu gosto muito. Não é? Nós, há 10 anos, tínhamos profissionais entre a geração Y, que é a Millennials, e o início da geração Z a entrar para as empresas, com um tipo de motivação muito diferente. E tínhamos os baby boomers a terminar a carreira, os pós-guerra mundial, e tínhamos a geração X a liderar a gestão de topo, e a geração Y a entrar para a gestão de primeira linha, para a direção. E hoje nós temos a geração X e a geração Y na gestão e liderança das empresas, com motivações completamente diferentes desta geração que entra hoje para as empresas, que é a geração Z, e com perspectivas e percursos diferentes. Qual é que é o grande problema? Se as instituições não atentam para a questão do estudo das gerações, o que é que acontece? Nós passamos a vida a gerir conflitos, né? Porque eu quero, enquanto um líder da geração X, que a geração Z tenha o mesmo percurso que eu tive, claro, tenha as mesmas dores que eu tive. E o que é que quer a nova geração? O mundo mudou, Frederica. O mundo mudou. As coisas mudaram. A aceleração da tecnologia e da própria gestão das sociedades e das empresas mudou completamente. O que se fazia em 5 anos, hoje faz-se em 3 anos. O plano de carreiras que era definido há 15, 10 anos atrás, hoje já não se ajusta. Hoje a geração presente até tem um tipo de formação académica muito mais acelerado, muito mais próximo à realidade prática. Então, a geração atual tem um tipo de motivação completamente diferente, já sai com outro tipo de conhecimento, já olha para o bem-estar, procuram para o bem-estar, já não são tão virados à estabilidade como era a geração X, a geração Y, já estão mais à procura de propósito, o mundo hoje fala de propósito, viajar, o teletrabalho hoje entra para a matriz de benefícios deles, porque já querem ter um tipo de trabalho muito mais flexível. Então é preciso as empresas compreenderem este fenómeno para que não giram este conflito, porque quem está na liderança está numa geração completamente diferente. E hoje, e eu gosto de dizer isso,
porque muita gente vai defendendo que eu defendo o estilo de liderança autoritário, eu sou mais democrata. A liderança para o mundo contemporâneo é situacional. Se as instituições não compreenderem isto, vão falhar, não vão ser sustentáveis. Eu preciso compreender qual é o valor que os meus colaboradores, que a nova geração dá ao trabalho, às suas motivações, para os conseguir motivar no sentido da minha estratégia. Nesta questão que falou muito bem, do trabalho, do teletrabalho, como é que na sua carreira e nas suas equipas estão a encarar a utilização das ferramentas digitais? Ok, muito bem. É um caminho sem volta. eu acho que fazer resistência à inteligência artificial é uma luta em glória, porque o mesmo fenómeno viveram os nossos pais das máquinas para os computadores, não é? Claro. Da biblioteca para o Google. É verdade. Não é? O que existe é sempre a forma como nós vamos à busca, a responsabilidade que aplicamos para encontrar as coisas, porque do mesmo jeito que no passado havia pessoas que não sabiam dar uso à biblioteca, porque não basta chegar a uma prateleira de livros e procurar. Tem que saber procurar, tem que saber fazer cruzamento de referências bibliográficas, tem que saber interpretar a visão dos autores. Devemos também investir na formação das ferramentas digitais? Com certeza, com certeza. As ferramentas digitais vêm para acelerar o nosso trabalho, para otimizar a gestão do tempo. O tempo é cada vez mais precioso. As empresas precisam de dar respostas rápidas. A velocidade das empresas e a velocidade do mundo financeiro é de tal maneira grande que os clientes têm sede, estão à espera de uma resposta. E as equipas têm que estar treinadas para isso. Eu particularmente incito muito a minha equipa a fazer isso, a investir no uso das redes sociais. E para dizer, na experiência enquanto docente, os cursos de agregação pedagógica já contemplam a parte de inteligência artificial. E é o setor que supostamente faria mais resistência. Mas não tem voltas a dar, porque aqueles estudantes todos são experts na inteligência artificial. Então, as nossas universidades já estão a agregar bem as ferramentas e a colocá-las dentro da matriz de ensino? Já estão. A própria ferramenta da Microsoft Office 365 é suportada por inteligência artificial. O Copilot está lá. E as empresas têm que usar, o Teams cada vez mais começa a ter intervenção da inteligência artificial. E são hoje as ferramentas de gestão académica, de gestão profissional. Sem dúvida. O mau recrutamento continua a sair muito caro a uma empresa? Ou vamos definir o processo de recrutamento hoje em dia é mais simples de se fazer, mais eficaz? Não, olha, eu tive uma liderança há muitos anos atrás que me dizia que Hildebrando, falhou o recrutamento, falhou tudo. Recrutamento é das áreas mais estratégicas da empresa. Porque se eu falhar no recrutamento, eu falhei na estratégia. Que eu coloquei a pessoa errada no lugar certo. E não funciona. Não funciona. O recrutamento não pode ser... já tem o seu grau de subjetividade até certo ponto. Mas não pode ser subjetivo demais. Senão o que é que vai acontecer? O recrutamento é um investimento cujo retorno não é me dado em 2, 3 meses. E eu só consigo ver esse retorno com a performance do colaborador. Então o recrutamento precisa de ser bem estruturado. E uma das etapas mais críticas do recrutamento, muitos defendem que é a entrevista, é a triagem curricular. Se eu não faço uma boa triagem, eu falhei o processo todo. Então eu preciso definir bem o perfil que eu pretendo recrutar. Eu preciso fazer uma triagem adequada e garantir que eu estou a levar pessoas certas para o processo. E fazer avaliações adequadas. Não são testes psicotécnicos para todos da mesma forma. Se eu estou a avaliar um financeiro, eu preciso definir que tipo de teste psicotécnico, que bateria que eu vou usar. Exatamente. Preciso de olhar para a interpretação numérica, preciso de olhar para outros fatores e não aplicar a mesma avaliação para todos. Os mesmos Preciso graus. diferenciar os perfis. E hoje em dia aposta-se cada vez mais, não é que todos estejam sensibilizados, mas a avaliação também da inteligência emocional no relacionamento com as suas equipas, que é fundamental para posições, como estava a dizer, não é? Um diretor financeiro, quer dizer, temos que perceber para ele poder ser ele próprio o gestor do diagnóstico do bem-estar da sua equipa, não é? Exatamente. Que conselho é que dá neste momento às empresas e aos jovens que querem construir organizações mais fortes e mais bem preparadas? Desculpa, pergunta tão generalizada, mas com o seu conhecimento tão orgânico, onde é que considera que está neste momento com esta evolução, esta transformação, a digitalização, o teletrabalho, onde é que considera que nos devemos focar? Ok. As empresas, o capital humano
é o ativo mais importante. Nós não conseguimos alcançar os objetivos com a estratégia que definimos sem preparar as pessoas. Formar as pessoas é investir nas pessoas, mas lá está, não podemos apenas dar formação, precisamos perceber que formação dar, para quem dar, como dar e garantir que aquelas pessoas tenham os conhecimentos adquiridos e consigam levar a instituição a alcançar os objetivos. E é preciso investir nas ferramentas digitais, nas ferramentas atuais, tecnológicas, na inteligência artificial, porque este é o mundo precisa de respostas rápidas e nós estamos a acompanhar tudo o que está a passar no mundo. Sem tecnologia, sem inteligência artificial, não se consegue. Não adianta fazer essa resistência, é uma luta em glória. Aos profissionais, não sejam observadores de manchete. Não é? O que é que eu quero dizer isso? Não é? Não se limitem a ver os conceitos, as matérias, sem aprofundá-las. Nós precisamos de pessoas que consigam consolidar o seu conhecimento. O mercado precisam de saber fazer no verdadeiro sentido. E não estar propriamente só a decorar conceitos sem entrar para as coisas, senão nós estaríamos a fundamentar uma casa num lugar oco. Ela vai desabar. Nós precisamos de ter profissionais que aprendem de facto, que executam de facto, consolidam o conhecimento para gerar resultados. Porque o fim de tudo é gerar resultados. E eu só consigo gerar resultados quando sigo uma estratégia que é devidamente consistente e coerente com aquilo que eu quero alcançar. Muito obrigada, Dr. Dibrando Sala. Foi um gosto recebê-lo. Sem dúvida percebemos que as organizações não são nada sem o capital humano. Se quiserem seguir o trabalho do doutor, podem segui-lo no Instagram, que vamos deixar como referência, e, sem dúvida, acompanhar também esta necessidade de sentido crítico, formação, mas sentido crítico também, e desenvolver a tecnologia e a digitalização. Foi um gosto tê-lo connosco, a sua voz transforma Angola e esperemos tê-lo aqui outra vez.